Então, eu acho que se você se garante com seu filho, cara, coloque ele lá pra ser luz, pra peitar aquilo lá da forma que puder. Não pra fazer o que eu faço, né? Mas pra encarar da melhor forma possível. Colocar a melhor influência que puder ali, não se deixar ser influenciado e ser um agente de transformação. Ser um dos que vão integrar o lado alternativo do pensamento dominante de lá, né? E a gente aos poucos possa sentir a liberdade necessária para sermos nós mesmos, para termos espaço acadêmico, para fazer parte das questões mais de entretenimento do centro acadêmico e não sei o que não tá dominado por maconha e drogas lá, pichação alusiva a todo o regime terrível e autoritário, comunista e afins. É isso. Isso aí é pra família que conseguiu, né, forjar o filho dessa forma. Mas se você tem uma dúvida, eu te entendo. Não coloca ele lá, não. A tua família, né? Você tá mostrando Sim. que você tá pronto pra isso. Agora, quem não tem essa estrutura, se prepare pro filho se transformar em quê? Cara, é muito provável que ele vai se transformar num ser completamente alternativo, ou pelo menos ele vai questionar tudo de um jeito negativo, que é a partir dessas questões que eu tô te dizendo que não levam a lugar positivo algum. Você vai questionar com base em nada. A estrutura social acreditando que há uma luta de classes pura e simplesmente. Então você sempre vai ver em tudo luta de classes. Há sempre um opressor e há sempre um oprimido. Então, essa questão que é acadêmica, que o seu filho vai aprender em sala de aula, vai se refletir de formas muito mais gravosas e perigosas dentro dos centros acadêmicos, da convivência estudantil, porque ele vai estar cheio de má influência. E aquele ditado clássico, que eu não sei atribuir a quem é o grande pensador que criou isso, mas você é a média de com quem você anda, cara. Você é pelo menos a média das pessoas com as quais que compõem o seu ciclo social. Você é a média disso. Então isso é muito real. Você vai aprender tanto em sala de aula quando vai ser piorado com base nas influências das pessoas que vão estar ao seu redor, que em regra são essas pessoas. Há muito uma cultura lá que eles são completamente contra a hierarquia, mas a hierarquia em tudo, e o exemplo do professor de História da África é patente mesmo em sala de aula, mas há hierarquia nos movimentos estudantis. Vocês não são a favor da horizontalidade contra a verticalidade? Não deveria acontecer isso então, né? Mas é assim. E a primeira base hierárquica com a qual você se depara quando você entra é o calouro e o veterano. Uhum. Você entrou calouro ali, você tem que se submeter ao trote, que muitas das vezes é uma parada desumana, inclusive, vexatória no sentido mais negativo da coisa. Não é uma brincadeira, que brincadeiras são saudáveis, pô. Não sou o caretão de que não pode ter um trote assim pra você de forma saudável brincar ali, zoar e tal, tem que ter mesmo. Só que do jeito que cara, é muito mais uma forma de já te introduzir a essa mecânica de subalternidade em relação à sua condição de calouro e à condição de veterano, para você se submeter a tudo que é direcionado a partir deles ali, do que algo simplesmente de entretenimento, de zoação, começa ali e vai para todo o resto. Você sempre fica meio que bicho dos cursos das pessoas que estão em semestres superiores aos seus. Você sofre influência o tempo todo por uma posição hierárquica mesmo, e a sala de aula te coloca o conteúdo ao estilo luta de classes para denegrir, para afetar negativamente, denegrir mesmo todos os seus valores positivos e anteriores ali que vieram da sua família, por exemplo. E provavelmente vai ensinar que o que foi imposto para você até hoje não precisa ser a sua realidade daqui para frente, né? Sim. Então você pode sim ser um homem de barba e vestido, né? Sim. Você pode sim questionar o seu pai, porque seu pai é né? Isso está na própria pedagogia do oprimido de Paulo Freire. É uma das questões sobre Paulo Freire que os professores nunca querem discutir em sala de aula, mas olha aí, você não está seguindo, se alinhando com a linha de Paulo Freire ao questionar a educação bancária? Cara, se o questionamento de Paulo Freire fosse pura e simplesmente acerca da educação bancária, no sentido de que há um professor autoritário que vai te transmitir o conhecimento, ele vai incutir um conhecimento em você de forma autoritária. Essa é a dinâmica da coisa. Se fosse isso, beleza, crítica válida. É um ponto que eu tenderia a concordar. Só que o que Paulo Freire faz a partir dessa premissa que se torna muito mais profundo e complexo e se transforma em outra coisa no final das contas? É questionar toda a base hierárquica
hierárquica saudável dentro da própria educação, mas que se reflete no resto. Dentro da pedagogia do oprimido, ele discute essa questão mesmo, da autoridade de pai e mãe sobre a sua vida. E isso reflete o que você vive no seio familiar, se reflete na sala de aula, com o professor sendo como uma figura paterna ali, ou materna, de figura autoritária ascendente, de pai e mãe na sua vida, te transmitindo obrigatoriamente, sem deixar você fazer parte da construção do conhecimento, um conhecimento específico. A partir disso, eu sou contra. Você não pode destruir essas bases que fundamentam a nossa sociedade. E que fique claro, novamente, aí para os QI 83, que vão dizer, mas você está sendo contraditório. Não, a gente precisa separar as coisas. E a gente começou a nossa conversa tentando separar isso. O que é autoritarismo de autoridade. O professor é autoridade em sala de aula. Ele está numa posição hierárquica superior, e eu dou de exemplo nisso, isso em vários dos meus vídeos, inclusive num desses anteriores, salvo engano, no que eu respondo ao Nando Moura, eu dou de exemplo essa questão que o professor ele possui de fato, eu acredito nisso e respeito isso, uma posição hierarquicamente superior na forma como ele vai desenvolver o que o direito, a lei lhe garante como liberdade de cátedra, a liberdade de transmitir o conhecimento e de gerir a sala de aula no sentido de dentro da lei, que fique claro. Alunos que querem atrapalhar efetivamente, porque eu não atrapalho, estou só exercendo o direito ao me gravar. Eu vou pedir que vocês não façam conversas paralelas aí, porque atrapalham o desenrolar do meu raciocínio. Ok, eu vou transmitir o conteúdo desse semestre de História da África, por exemplo, mediante slides. Ou vai ser mediante a interlocução verbal com vocês aqui, a dialética, a contraposição de ideias por meio de debate entre a gente, entre eu enquanto docente, vocês enquanto alunos. Ou não, a gente vai fazer atividades, a maioria das atividades vão ser extra sala de aula, a gente vai fazer atividades de campo. É uma liberdade que o professor tem para ele se adaptar melhor à metodologia como ele quer transmitir aquele conhecimento, e ok, nesse sentido. Só que a gente precisa separar as coisas. E Paulo Freire vai para outras questões que ele claramente vincula a ideologia e respalda a ideologia em sala de aula. Ele elogia Che Guevara na pedagogia do oprimido. Ele critica as bases de estrutura familiar que sustentam a nossa estrutura hierárquica de valores familiares que é saudável e baliza toda a nossa sociedade até hoje. E vincula também a essa ideia de luta de classes, opressor e oprimido também. Ele reflete tudo isso ali. Isso é utilizado em sala. Muito bom.